Muito bem, estamos aqui de novo trazendo essa questão de Yin e de Yang, mas dessa vez eu quero pegar esse assunto e não trabalhar ele de forma tão energética, mas sim mais palpável, trazendo sobre o nosso organismo, o funcionamento dos nossos órgãos. Essa questão de energia nós já trabalhamos anteriormente, né? Você já fez aquele teste, então a gente já sabe que são duas polaridades energéticas que estão em tudo que é vivo, e aí a gente sempre vai ter um desequilíbrio em algum desses dois, a gente sempre vai ter uma predominância. Nós já conversamos sobre isso. O que eu quero deixar claro é que a gente sempre vai ter ou uma energia mais predominante do que outra, né? Ou eu sou mais Yin ou eu sou mais Yang, enfim. Mas essa questão energética do Yin, do Yang, vai muito além. Nós já conversamos na aula passada sobre o relógio biológico, então você já viu que os nossos órgãos também carregam essa energia aí conforme a necessidade deles, né? Conforme o funcionamento. Trazendo um pouquinho mais para a nossa vida, vamos só pensar no nosso ciclo. A gente sempre passa pelo ciclo de nascer, crescer, envelhecer, né? Se desenvolver e morrer. Isso acontece com a gente, isso acontece com as plantas, enfim, é o ciclo natural. Só que eu quero que você observe uma coisa. Deixa eu escrever aqui. Então, é nascer, crescer, envelhecer e morrer, certo? Onde que está o movimento aqui nessa história? Onde que está a movimentação aqui, o calor, a geração de energia em tudo isso daqui? Onde que predomina a movimentação? Predomina no nascimento, né? O próprio processo de nascer é um movimento, é uma expulsão, é um ser vivo que acabou de vir para o mundo. E o crescimento, ele é muito mais movimento também. Quem aqui, dessas 4 pessoas, uma pessoa que acabou de nascer, que está crescendo, que está envelhecendo, que está morrendo, gera mais energia? Aqui no crescimento, ou seja, aqui a gente tem um padrão muito mais Yang, e aqui a gente tem um padrão muito mais Yin. Por que isso acontece? Quando a gente está envelhecendo, a gente tem a tendência de ficar mais paradinho, mais quietinho, não gerar tanta energia, a gente não tem a mesma energia de uma criança que está crescendo, né? Ou seja, a energia ela vai ficando mais introspectiva, ela vai ficando mais interna, mais quieta, a gente gosta mais do silêncio e assim sucessivamente. Isso aqui a gente está falando sempre de um início e um fim, um início e um fim, certo? Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Tem uma frase muito interessante que eu quero falar para vocês agora que vai ilustrar muito o que eu estou dizendo aqui, que é o seguinte: tendo atingido o limite certo, a mudança para o lado oposto é inevitável. Novamente, tendo atingido o limite certo, a mudança para o lado oposto é inevitável. Ou seja, quando eu chego no limite do meu Yang, a mudança para o lado oposto é inevitável. E isso acontece também com as estações, não é? Por exemplo, a primavera, a gente está com a energia um pouco mais Yang. Chega o verão, o Yang está no limite. Atingido o limite certo, a mudança para o lado oposto é inevitável. Ou seja, aí entra o outono. A energia que estava Yang no verão, ela já começa a trazer um Yin. Aí o Yin se fortalece, fortalece, fortalece. Quando o Yin do inverno está muito alto, aí a gente tem a mudança para o lado oposto, que é a primavera com um pouquinho mais de Yang. Isso aqui acontece no nosso organismo, acontece nas estações, como a gente já acabou de ver. Ou seja, em determinadas questões dos nossos órgãos, do nosso organismo, a gente vai ter uma predominância mais Yang ou mais Yin. Eu quero que você pegue o seu caderno agora, que você coloque esse título aqui e você faça uma linha divisória no meio, porque agora a gente vai começar a trabalhar sobre as características diferentes do Yang e do Yin. Quando a gente fala de uma qualidade muito mais de forma, de estrutura, essa estrutura ela corresponde ao Yin. Então vamos colocar aqui: estrutura e forma. Quando eu falo mais de movimento, o movimento está falando mais do Yang.
exemplo, eu tô com algum problema no meu pulmão. Vamos supor, o meu problema no pulmão é que ele tá muito fraco, pulmão muito fraquinho. Essa fraqueza tá correspondendo à estrutura desse pulmão. Ou seja, a fraqueza pulmonar é muito mais yin. Agora, se eu tô com mucosa no meu pulmão, eu tô com uma bronquite, eu tô com meus brônquios inflamados e ali dentro tá produzindo mucosa. Isso aqui é muito mais um problema yang. Dessa forma, a gente vai tendo várias situações onde o yang e o yin eles vão aparecendo. E o que eu quero que a gente sempre pense, assim, que é o exemplo que eu sempre trago na minha mente e deixo eu compartilhar com vocês. O yang, ele é como se fosse uma cachoeira, é muito movimento. O yin, ele é mais um lago, ele é muito mais quietude. Então existem várias situações, né? Aqui quando a gente fala do yin, a gente também está falando muito mais da qualidade. Por exemplo, eu tô com anemia, mas é uma anemia por falta de ferro. Falta de ferro é faltando substância, faltando estrutura, faltando qualidade. Então é muito mais yin. Agora eu tô com uma anemia porque eu tô com pouca hemácia. Eu tô com essa hemácia ou enfim uma hemorragia. É muito mais yang porque está relacionado com quantidade. Outro exemplo que a gente pode também citar é a questão do estômago. Então eu tô com uma úlcera estomacal. Úlcera é problema aonde? É na estrutura do meu estômago, então é uma questão muito mais yin. Então eu vou colocar aqui úlcera para você não esquecer mais. Agora, eu tô com gastrite, azia. O que é a gastrite, azia? Produção excessiva de ácido clorídrico. Produção excessiva, movimento, ou seja, yang. Eu vou colocar aqui gastrite. A mesma coisa é com o coração. O músculo do meu coração ele tá com problema. É yin. Agora, eu tô com excesso de batimentos cardíacos, batimentos, movimento, energia. É yang. Também sobre a minha digestão, por exemplo, comer. O comer é muito mais yin, ou seja, eu tô alimentando, eu tô nutrindo. O yin ele tá muito ligado também com essa questão de nutrição. Mas a evacuação é muito mais yang, porque eu mando embora, né? Eu elimino. Então, prisão de ventre é um problema muito mais yang do que um problema yin. Então, conceituar, classificar os problemas de saúde dessa forma faz a gente entender também como que a gente trata eles, né? Se eu entendo que o meu problema de ácido clorídrico ou seja, tô com gastrite, ele é um problema yang, que significa movimento, que significa excesso de calor, aquela substância quente no meu estômago, eu também já relaciono isso com posso estar estressada demais, o meu organismo pode estar quente demais, o que eu estou fazendo que eu estou gerando yang demais? Como que eu equilibro isso? Como que eu organizo essa questão? Eu trago mais o yin. Ou seja, eu tento refrescar o meu organismo, eu tento me acalmar um pouco mais, eu tento resgatar essa energia muito mais de quietude, diminuir o estresse e também trazendo plantas que consigam diminuir esse yang, certo? Por exemplo, a espinheira santa, ela acalma todo esse movimento quente de uma gastrite. Ela é uma planta que está mais relacionada com isso aqui. Então, dessa forma, a gente também vai entendendo como que o nosso organismo, ele traz essas questões de yin e de yang. Isso também está relacionado com febre, por exemplo. Por quê? Olha só, deixa eu desenhar um bonequinho aqui só para a gente entender algumas questões. Vou botar até um cabelinho nele. Vamos supor que essa pessoa, nossa, ela ficou com o olho muito torto. Vamos ajeitar isso aqui e deixar bonitinho. Pronto. Vamos supor que essa pessoa, ela tá com febre. Só que aí a gente tem aquela diferença, né, da febre que é muito mais externa. O que acontece quando a gente tem essa febre muito mais externa? Pode ser que o yang, que deveria estar tudo muito harmonizado, o yang com o yin ao mesmo tempo no organismo dela, ele está sendo expulsado, ou seja, nas extremidades da pele está muito quente.
Pode ser que isso seja um excesso de yin dentro. Então a gente sempre também nessas questões aqui, isso aqui é um pouco mais a fundo, né? Um pouco mais complexo, mas só para dar um exemplo, pode ser que internamente essa pessoa esteja com um excesso do yin e externamente ela esteja com o excesso de calor. E aí o que as vós geralmente faziam, as mães, né? Dá um banho de água fria nessa criatura aí. Por quê? Porque o banho de água fria vai ajudar a quebrar esse calor externo e aí esse calor externo ele vai conseguir sair, né? E o yin em excesso que estava aqui dentro, ele vai começar a se equilibrar. Beleza? Porque o nosso corpo ele precisa gerar calor. Então eu tiro aquele calor que estava todo fora, aquele frio muito grande, um resfriado, por exemplo, né? Um frio muito grande dentro, ele vai começar a ir para fora e o nosso corpo vai começar a gerar calor novamente. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas só para a gente entender que essas questões de yin e de yang, elas não são novidades, as nossas mães e vós já faziam isso sem saber de tudo isso e dessa forma também fica mais fácil da gente escolher os nossos tratamentos. Se você está um pouco assustado aí, não se preocupa, eu vou colocar aqui na descrição ou em algum PDF para você baixar exemplos para ficar ainda mais fácil tudo isso. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu direitinho, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo vocês depois.